chance de ser chamado? Eu tenho chance de ser chamada? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. No top 1 da lista, com certeza vem essa pergunta. E todo mundo quer saber, a partir da minha classificação, será que eu vou ser convocado? Será que eu vou conseguir tomar posse? Olá, meu nome é Thaís Silva e eu dou dicas de preparação para concurso e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Pessoal, eu recebo muito essa pergunta todos os dias, de pessoas que querem saber, será que a partir da nota que eu tive lá na prova objetiva, na prova discursiva, eu fiz aqui, consegui identificar minha classificação, será que eu consigo ser chamada? E eu digo isso com muita tranquilidade que eu não sei, não dá pra saber, mas calma, eu vou explicar e vou desenrolar essa história. O que é que eu quero dizer? Muito concurso, quando a gente olha lá, a gente vê apenas uma vaga, às vezes a gente vê CR e a gente fica muito em dúvida, será que tem chance de eu ser chamada ou não? Quando eu tô ali dentro das vagas imediatas, ótimo, a gente fica muito tranquilo e tranquila. Não importa se vai demorar um dia ou se vai ser no último dia. A chance de você ser chamado é muito alta. Direito líquido e certo, você passou dentro das vagas e tá tudo ok. Mas e você que passou em segundo lugar, naquele concurso que tinha uma vaga só? E você que passou em terceiro lugar, naquele concurso que tinha uma vaga só? Você que passou em segundo ou em terceiro lugar, naquele concurso que era só CR? Eu sei que bate uma indecisão muito grande, porque a gente vê que a gente ficou muito perto, mas a gente não tem essa certeza, a gente não tem essa segurança. Para você que está no cadastro de reserva, é importante dizer que sim, você está no caminho certo, é isso mesmo que você construiu e você, cada dia que passa, está mais perto de alcançar a sua aprovação. E na verdade, de alcançar a sua nomeação, porque a aprovação você já alcançou. E pode até ser que você seja de fato nomeado ou nomeada nesse concurso. E como é que você vai saber se tem chances ou não? Eu vou dar algumas dicas, lembrando que são dicas, ou seja, não é nada determinante. Algumas dicas para você avaliar se existe essa chance real ou não. É você entender o tamanho do órgão. Isso é muito importante. É um órgão grande? É um órgão pequeno? Órgãos pequenos tendem a chamar menos. Órgãos muito grandes têm uma possibilidade maior de chamar. Não é, lembrando que isso não é determinante, mas são pontos importantes a se considerar. Além disso, é importante considerar qual é o seu cargo, porque a gente pode estar falando de um órgão grande, como o TJMG, mas de um cargo muito específico, como um enfermeiro, como um engenheiro, como um arquiteto, que logicamente vai chamar menos do que um assistente social ou um psicólogo, que já são cargos que estão atuando ali na área fim. Então, quando você olha para o seu cargo, você precisa identificar as atribuições desenvolvidas pelo meu cargo dentro desse órgão são realmente relevantes para o órgão no sentido de ter uma expressividade e de precisar de um volume alto de profissionais? Sim, opa, isso aí é uma boa sinalização. Se o seu concurso for regionalizado, se ele for separado ali por comarca, por setores, por, digamos que pequenas divisões, é preciso entender se nessa divisão, se nesse setor, se nessa comarca, se nessa região que você concorreu, tem uma demanda expressiva para o seu cargo. Porque às vezes você pensa num órgão, o órgão ele é muito grande, você pensa no seu cargo, sim, ele precisa muito desse cargo. Vamos pegar um cargo aí de nível médio de técnico, né? Um cargo de assistente administrativo, de auxiliar administrativo, de técnico judiciário, de oficial. É um cargo que precisa muito do nível médio. O seu órgão é muito grande, é uma boa sinalização. Mas e lá? Na comarca que você concorreu, para o setor que você concorreu, na divisão que você concorreu. Aí a gente tem que começar a fazer alguns recortes. Será que lá, nesse pequeno espaço aqui, que é o que você está concorrendo, existe grande necessidade para o seu cargo? Essa é a reflexão que você tem que fazer. Ah, Thaís, eu não sei. Busque saber.
tente sondar no órgão, tente conseguir um telefone de lá e ligar, ver se você consegue um contato de alguém que conhece alguém lá dentro, porque é assim que a gente faz. Veja se você consegue achar alguém numa rede social e explicar a situação, né? E a pessoa, se ela for concursada lá, provavelmente ela vai te entender e vai te falar se tem maior chance ou não de chamar mais. Então assim você começa a ter um pouquinho mais de dimensão das chances reais. Eu, Thaís, não vou saber te dar essa resposta, mas eu, Thaís, estou te dando os caminhos. O que é que você pode fazer? Além, logicamente, de você perguntar lá no portal da transparência. Eu já dei esse bizu aqui. Algumas pessoas mandaram solicitações para alguns órgãos estão liberando e outros não, mas saibam que precisa liberar, tá? Isso aí não é eu que tô falando, não. Isso aí é lei, tá? Isso é informação pública, então tem que liberar a informação de quantos cargos vagos por região, por comarca, por setor, tem que liberar. Mas eu sei que alguns órgãos, né, não estão fazendo isso. Então você tem que sondar de alguma forma para você ter real dimensão. Porque com muita tranquilidade, eu digo, você pode estar em terceiro lugar, que é uma excelente colocação, mas lá precisar de uma pessoa só e você não ser chamado naquele lugar. E em outro lugar, uma pessoa que está em 10º pode ser chamada e você não. E isso vai dizer do lugar e da necessidade do lugar. Então, primeira coisa é passar pelo crivo do tamanho do órgão, depois pelo seu cargo, se essas atribuições são realmente muito ou pouco demandadas naquele órgão. Então, qual que é a atividade fim para saber se você tem a ver com essa atividade fim? Então, vou dar um exemplo claro para vocês. Dentro de um tribunal de justiça, o assistente social e o psicólogo têm uma função muito importante, porque atuam nas áreas de família, nas áreas de infância, de violência doméstica, tem todo um escopo de trabalho que para o processo andar, depende de um parecer, de um assistente social ou de um psicólogo, seja um relatório, um parecer, um laudo e afins. Então esse é um profissional que é extremamente importante, porque uma das funções do judiciário, né, é a função jurisdicional e que para o processo acontecer precisa desse profissional. Não vai precisar nesse mesmo caso, né, não vai precisar de um engenheiro, por exemplo, não para essa atividade fim, vai precisar para outras atividades, que lá dentro do tribunal, mas não na atividade fim ali dentro de um processo. E nessa mesma lógica a gente vai pensar num concurso que seja de uma prefeitura para uma secretaria municipal de obras, por exemplo. Uma secretaria municipal de obras, o engenheiro, nesse caso, já vai ser o profissional ali que vai ter maior destaque. Então, sim, tem uma chance maior de ser chamada. Entende que depende do objeto, do objetivo do lugar, da atribuição do cargo, e isso vai fazer diferença. Então, é importante que você passe pelo tamanho do órgão, pela atribuição do cargo dentro daquele órgão e que você analise, se for regionalizado, se tem grande chance ou não. E aí você tem que pensar no tamanho da comarca ou da divisão, em quantos profissionais se tem ali, se existe uma demanda ali reprimida, verificar inclusive dentro dos documentos do órgão quantas vagas foram criadas, se está criado por órgão, se está criado por setor, se está desmiuçado. Isso é importante saber para ter uma dimensão. E sabendo isso, você vai fazer algumas análises. E aí, também digo com muita tranquilidade, e eu sei que vai doer, mas se for seu, vai ser. Se for para acontecer, vai acontecer. E eu tô dizendo isso porque às vezes a gente, com toda a ansiedade que a gente tem, a gente quer já ter total certeza. E uma coisa que a gente pode ter certeza é que a gente não tem certeza de nada nessa vida. Eu já vi gente que passou dentro das vagas e não foi chamado. É raro, mas acontece. E eu tô dizendo isso porque existem tantos pormenores, tantos fatores, tanta coisinha que pode acontecer que a gente não tem dimensão, que a gente quer tentar controlar o que não tá nas nossas mãos. Então você tinha que fazer o seu papel. Seu papel era estudar,
fazer uma boa prova, fazer seu processo de recurso. Acabou ali, você fez recurso, não depende mais de você. E eu sei que é difícil, mas a gente tem que administrar isso. O que era para você fazer, o que estava dentro do seu alcance, você fez. Se você vai conseguir ser convocado ou convocada, posteriormente ser nomeado ou nomeada e depois tomar posse, vai depender de muitos fatores alheios a você. Vai depender de uma vontade que muitas vezes é política e não é político partidário, não. Política do órgão mesmo. Vai depender também de questão de estrutura, vai depender de financeiro, né? Tem que ter verba, tem que ter dinheiro para conseguir pagar. Tem toda uma questão de desejos internos, de boa vontade, de legislação para poder amparar. Então são muitos os processos e talvez mesmo que precise de profissionais, não vai chamar todo mundo que precisa. Isso é uma realidade que está posta para diversos órgãos. Isso está inerente ao serviço público, que em muitos momentos precisaria de muitos mais profissionais do que na verdade dá conta de conseguir contratar por concurso, e faz parte do processo. E eu resolvi gravar esse vídeo e primeiro eu trouxe para você todas as análises que você tem para fazer, para depois te dizer que o que você poderia ter feito, você fez. E se for para ser seu, vai ser. Eu fiz um concurso no ano de 2019 e quando eu fiz esse concurso eu fiquei muito bem colocada em 8º lugar. Eram 2 vagas imediatas, com uma expectativa de conversa de corredor de chamar 12. E eu esperei de 2019 até 2023 para tomar posse. E foi uma espera que eu não me acomodei. Depois eu vou até contar essa história para vocês. Eu continuei fazendo outros concursos e passei em outros, não de imediato. Esse foi o meu erro. E depois eu vou contar para vocês em outro vídeo. Mas a partir do momento que eu continuei estudando e eu entendi que não dependia de mim, que o que dependia de mim era ir lá ter feito uma boa prova e foi isso que eu fiz, e eu garanti meu lugar, agora eu dependia só do órgão. E como eu não queria esperar, eu continuei fazendo outros concursos. E é isso. Se você fez a sua parte, se você concluiu essa etapa, se você já fez a prova, se teve fase de recurso e você já fez o recurso, agora não depende mais de você. E se não depende mais de você, você pode esperar. E já que vai ter que esperar de qualquer forma, cabe a você identificar se você vai esperar parado olhando para o tempo ou se você vai esperar agindo, estudando para outra coisa, para outro concurso, fazendo a sua vida acontecer. E é exatamente isso que eu quero trabalhar com vocês em outro vídeo. Mas de modo geral, gostaria de tentar acalmar um pouquinho o coração, acalmar um pouquinho a mente, porque não adianta ficar com esse processo de ansiedade. Infelizmente, não vai acontecer só porque você está apertando o F5 aí a todo momento. Não vai acontecer só porque você deixa de dormir para ficar olhando o diário oficial. Não vai acontecer porque você está na grande expectativa. Vai acontecer quando tiver que acontecer. Vai sair quando tiver que sair. Você vai ser convocado quando você tiver que ser convocado ou convocada. E a sua parte você faz naquele momento que você faz uma boa prova e naquele momento que você entra com recurso. Dali para lá, não dá para controlar. Então, cabe a você tentar virar um pouquinho a chave para não deixar essa angústia, que eu sei que é angustiante, te tomar totalmente. Vá fazendo outras coisas, vivendo a vida. Acompanhe sim o diário oficial, acompanhe os grupos, mas com muita sabedoria, com muito discernimento, para não prejudicar a saúde mental. Porque esse processo pode demorar muito mais do que você espera. E se demorar, você tem que estar pronto ou pronta para poder administrar isso tudo. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa aí o seu like.